Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, no canal do IAG, sejam muito bem-vindos a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. É muito bom ter a sua presença aqui, eu peço que você curta este vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, participe também deixando seus comentários, pedidos, agradecimentos, perguntas, dúvidas. A sua participação é muito importante para nós. Estamos avançando nesta lição que está ficando cada vez melhor. Os temas estão sendo trabalhados pelo autor da lição de uma maneira muito interessante. Então eu peço que você fique neste vídeo até o final e participe nos comentários, porque essa lição de número 10 aqui, ela traz textos um tanto quanto complexos, debatidos, mal interpretados, usados de uma maneira errônea para ir contra a lei de Deus, principalmente contra o quarto mandamento, o sábado do sétimo dia. Então será uma lição muito interessante. Eu agradeço a presença do Moses Coutinho, que está sempre conosco. Moses, obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado, pastor. Realmente a lição dessa semana tem bastante para nós estudarmos, temas bem complexos, mas eu creio que pela graça de Deus nós vamos conseguir explaná-los da melhor maneira que seja possível, né? E você acompanha, estude junto com a gente, deixe suas opiniões aqui embaixo, porque certamente vai haver opiniões diferentes. Eu creio. Mas, se não, glória a Deus também. Avancemos. Amém, é verdade. E antes de orarmos e entrarmos na recapitulação, eu quero fazer um convite para que você se torne membro aqui do canal por apenas R$ 11,90 por mês. É um valor simbólico em que você terá acesso a conteúdos exclusivos. Durante este ano teremos outros seminários, já tivemos um agora em janeiro com a temática Introdução Geral à Bíblia, que já está lá disponível para aqueles que são membros do canal. Foi um seminário maravilhoso. E estamos nos aproximando de um próximo agora em março, dias 13 e 14, com a temática Cristologia, e o seminarista, aquele que vai apresentar para nós, é o pastor Manuel Ospino, um pastor, um teólogo que tem dedicado muito tempo estudando essa temática. Eu tenho certeza que será uma grande bênção. Se você quiser estar presente aqui, entre em contato com o número que vai aparecer aqui para você estar conosco durante estes dias. Caso não seja possível, então, sendo membro do canal, você pode então ter acesso a esse conteúdo. E eu peço também que você continue orando por nós, apoiando todo o trabalho. Nós estamos enviando uma carga de toneladas de livros e materiais, Bíblia Legado para Angola, Moçambique. Os irmãos lá estão muito felizes e contentes. Graças à oração de vocês, ao apoio de vocês, tudo isso está sendo uma realidade. É uma carga de milhões de reais. Eu falei centenas de milhares numa das lições passadas, mas eu acabei errando na informação. E como que isso é possível? Graças ao seu apoio. Então continue apoiando esta obra, esta causa. Caso você não conheça quem somos e o que fazemos, se sinta à vontade para assistir aqui o vídeo institucional, conhecer as frentes de trabalho que temos. Aqui estamos para servir a Deus, pregar o Evangelho para este tempo, a verdade presente para esta geração e preparar uma parte do povo para a breve vinda de Cristo Jesus. Vamos juntos avançar e certamente faremos grandes obras para a honra e glória de Deus. Vamos iniciar com uma oração. Moses, nos dirige em oração. Nosso Pai grandioso, nós damos graças a Ti pela nossa vida e pela nossa saúde. Nós agradecemos porque a Sua palavra foi escrita para nós, para nosso ensino, e nós rogamos que a Sua palavra seja aberta por Ti mesmo, para que compreendamos claramente. Nós Te agradecemos por Cristo Jesus, que morreu para tirar a nossa dívida, para limpar o nosso nome, para que pudéssemos ser aceitáveis diante de Ti. Amém, Senhor. E nós Te pedimos que neste momento, ao estudar esta lição tão especial, que o Senhor também nos instrua para que saibamos corretamente como viver, como nos conduzir e como ensinar aos nossos irmãos. Amém. Também Te pedimos que abençoes a vida particular de cada um deles, pois o Senhor conhece os seus corações, as suas necessidades pessoais e familiares, espirituais, e que sempre são deixadas aqui também nos comentários, e oramos por cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. A lição de número 10 tem como título, então, Completos em Cristo. Vamos ler o verso para memorizar, depois faremos uma análise da imagem da lição. Colossenses 2, versos 16 e 17. Diz: Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então,
no cerne da lição, vamos analisar estes 2 versículos, principalmente aqui o versículo 16, que está no centro da lição e traz toda a complexidade, dissertações, teses já foram escritas sobre este versículo, mas vamos analisá-lo de uma maneira bem pausada, apresentando as possibilidades de interpretação para que você possa entender corretamente a palavra de Deus. Vamos fazer uma análise então da imagem. Olha só que imagem interessante. Será aí projetada na sua tela a imagem maior para que você possa visualizar. Nós temos aqui uma referência à cruz de Cristo, ao sacrifício de Cristo e ao seu sangue derramado, a sua vida entregue, que comunica a nós vida, comunica a nós esperança. Nós temos aqui esta pequenina árvore, né? Esta pequenina vegetação que simboliza a nossa vida mesmo, que nós devemos estar enraizados no amor revelado por Cristo na cruz, ao pagar a nossa dívida, ao morrer em nosso lugar, ao assumir sobre si os nossos pecados e a nossa dívida, para que recebamos de Cristo então justiça, vida eterna, esperança, salvação. Nós podemos entender essa imagem dessa forma. Moses, se quiser acrescentar algo? Sim, eu só acrescentaria, lendo aqui o texto, que na verdade nós vamos entrar já já, que diz: como, portanto, recebeste o Senhor Jesus, assim andai nele, enraizado e edificado nele. Uma planta, ela depende do lugar onde ela está enraizada para se alimentar e para crescer. E também para manter a sua própria estrutura de pé, né? E é justamente isso que essa imagem nos traz. Se nós somos plantados no Evangelho de Cristo, que permaneçamos no Evangelho de Cristo, para que cresçamos e mantenhamos a nossa estrutura completos. Amém. Então, enraizados, fundamentados neste amor, nesta esperança, nesta salvação, nós somos edificados, ficamos firmes, né? Podemos perseverar. A lição aqui de sábado inicia, à luz do verso para memorizar, uma pergunta: por que você guarda o sábado? E é interessante que os versos para memorizar, muitas vezes, e você já deve ter ouvido ou presenciado isso, foram usados de uma maneira para ir contra o sábado, ir contra o 4º mandamento. Eu, como pastor, dando estudos bíblicos, me deparando com muitas pessoas de diversos segmentos religiosos cristãos, pessoas já usaram estes versículos para falar: não, o cristão não precisa mais guardar o sábado. Mas, lendo e analisando o contexto de Colossenses 2, o que nós podemos entender de uma maneira introdutória que lança luz a estes 2 versículos? Porque, assim como temos muitos falsos ensinos, nós tínhamos naquele contexto também de Colossos muitos falsos ensinos. E que falsos ensinos eram esses para justificar essa fala de Paulo aqui nos versículos 16 e 17 do capítulo 2. O que estava havendo ali? Os cristãos em Colossos os colossenses estavam sendo envolvidos em que tipo de falso ensino, de tradição de homem? O que estava acontecendo? É o que o autor, de uma maneira introdutória, apresenta aqui na lição de sábado. Isso é muito importante. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e pensamos que um texto de 1000, 2000 anos vai ser entendido com uma leitura rápida do século 21. Sendo que, na verdade, nós temos que entender o que o autor estava querendo fazer, como estavam os destinatários da carta, qual era a razão, porque Paulo era intencional em suas cartas, ele não escrevia, vou escrever sobre isso aqui, escrevia aleatoriamente, tudo tinha razões. E quando estudamos e vemos na história como era a cidade de Colossos, nós sabemos que era uma cidade que, em questões religiosas, era um liquidificador, né? Era uma salada ali. Exatamente, muita mistura de muita coisa, mas convenhamos, a única religião que salva pela fé é o cristianismo. Todas as outras buscam as obras. Inclusive, infelizmente, hoje em dia, o próprio judaísmo, na época de Paulo, era assim já. O judaísmo, assim como a maioria das outras religiões, não tem diferença nesse aspecto. Pagam a salvação com as obras. O cristianismo é a única que não. Portanto, todo o problema que estaria suscetível a essa igreja de Colossos está girando em torno disso. Contaminação das outras religiões, trazendo o quê? Questão de salvação pelas obras, asceticismo, que é a purificação através de atos que às vezes não faz nem sentido. Ou fazer ou deixar de fazer. Então, por exemplo, nós vemos lá o caso de Timóteo, Paulo mencionando que nos últimos dias viriam alguns proibindo o casamento. E supostamente seria um sinal de pureza proibir o casamento. Entre outras coisas que nós vemos aqui também na carta aos Colossenses. Né? Então é importante nós termos contexto para não sair aplicando qualquer coisa ao texto. Né? E nós podemos aqui ler a respeito disso, né? Olha só o versículo 21 do capítulo 2,
não toques, não proves, não manuseis. Nós temos aqui também o versículo 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Então ele está falando que a circuncisão tem que ser de coração, não é da carne. Dentre outros versículos aqui que a gente poderia ler, versículo próprio 16, o comer, o beber, enfim, são muitos textos que deixam claros, né, que a questão aqui eram falsos ensinos, como a gente pode ler até no versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Temos aqui também o versículo 22, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então nós temos, no contexto, não apenas do capítulo 2, mas de toda a epístola, os cristãos ali envolvidos em falsos ensinos, em falsas teorias, em tradição dos homens, nessa tentativa de salvação pelas obras, que era a religião farisaica. A religião farisaica, ela era uma seita do judaísmo, né? Numa estrita observância da lei, numa tentativa de salvação pelas obras mesmo. Então, Paulo está trabalhando toda essa temática. Então, a gente vai esclarecer durante a recapitulação dessa lição, o autor vem trazendo essa temática de que os versos 16 e 17 de Colossenses 2 não tem relação com o não é preciso mais a observância do sábado do sétimo dia. Não tem nada a ver. Ele nem vem falando sobre a lei. Ele não menciona a lei em momento algum aqui, né? Ele menciona a tradição dos homens, ele menciona as atitudes dos homens, e filosofia, todas essas coisas, superstições. Essas são as palavras que giram nesse contexto, não tem nada a ver com a lei de Deus. Exatamente. Então vamos avançar, chegaremos aí na quarta-feira, trabalhando aí principalmente esses 2 versículos. A lição de domingo tem como título a sabedoria e o conhecimento de Deus. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7 de Colossenses 2 para termos aqui esses versos em mente para recapitularmos. Vamos ler. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Dá a entender aqui, eu farei até um comentário introdutório, que quando você cede a essas palavras persuasivas, tradição de homens, vãs filosofias, você se desvia desse mistério de Deus e Pai e de Cristo que nós trabalhamos, que mistério é esse, que é o plano da redenção, é o plano da salvação, que quando você adere a esses ensinos humanos, você sai, você rejeita a salvação. Paulo fala isso também lá em Gálatas, né? Que quando você aceita esses rudimentos do mundo, você se desvia da salvação, você se desvia de Cristo e da verdade. Então esse é um alerta para nós, que quando somos enredados por essas vãs filosofias, pela tradição dos homens, que é um tanto quanto persuasivo, nós nos desviamos da verdade. Isso vai comprometer, obviamente, a nossa salvação. Então é um assunto bem sério, o ter o conhecimento, ter a sabedoria daquilo que é verdadeiro ou não. Não é qualquer coisa, né? Uhum. Bom, aqui nós vemos que Paulo está preocupado pelos crentes. Só em um fato interessante que nós já sabemos, né? Nós já vimos no começo da lição, Paulo nunca visitou essa igreja, pelo menos até esse momento nunca havia visitado, né? Mas ele estava recebendo notícias deles, ele estava trabalhando por eles em oração, à distância, agora pela carta, juntamente com Epáfras, e o desejo dele era, no verso 2, que seus corações sejam confortados e estejam unidos no amor e para todas as riquezas da plena certeza de entendimento. Então vamos lá. Primeiro, nós podemos colocar aqui conforto ou consolo em algumas versões, e a lição traz justamente essa palavra, né? Consolo, consolados. Possibilidade de tradução. Isso.
união e conhecimento do mistério de Deus. E é interessante notar, né? Por que consolo? Quando uma pessoa se desvia do mistério, o mistério da salvação, o mistério de Deus aqui que é revelado, ele traz paz ao coração da pessoa, porque ela sente que a culpa foi tirada de sobre ela, e que agora ela está em Cristo, é uma nova criatura, e mesmo que ela caia, ela tem um advogado, então ela está em Cristo, está ali. Agora, quando existem doutrinas que fazem nos pensar que a nossa salvação está mais nas nossas obras, neste caso, essas pessoas são certamente que precisam de consolo. Porque não é uma vida fácil. É uma vida difícil, é uma vida de aflição. Nós até já comentamos aqui, uma pessoa que vive pelas obras não tem como ser uma pessoa feliz. Ela é uma pessoa realmente mais sofrida. Então, realmente, o conhecimento verdadeiro, ele traz consolo. Ele traz essa paz. Outra coisa, qual o resultado? Ele fala também de união, né? De que eles fossem unidos. E qual o resultado de estratificar a igreja entre aqueles que fazem, ou aqueles que são alguma coisa X por causa do seu proceder, ou aqueles outros? A desunião. É uma desunião. Por quê? Porque se eu creio que deve fazer, eu prego que deve fazer, e alguém discorda de mim, naturalmente, eu vou dizer que a salvação dele e a minha não são a mesma, né? Que é impossível. Só tem uma salvação. Então, ou eu ou ele. Causa desunião. E as práticas ascéticas, realmente, elas tenderiam a trazer isso. Então, era necessário, em resumo, o conhecimento do mistério de Deus, que é o conhecimento do plano da redenção. Com esse conhecimento no foco, eles estariam crescendo e mantidos no consolo e na união, todos juntos no mesmo objetivo, porque ele é capaz de consolar aquele que vivia sob o peso das obras mortas e unir todos no mesmo propósito. Então, as pessoas, né, que fazem coisas diferentes disso, como o próprio Paulo disse, eles se apresentam de formas atrativas. É atrativo quando nós olhamos, por exemplo, lá no verso 23, já adiantando um pouquinho, e essas coisas mostram uma certa humildade ou sabedoria na carne, as pessoas que acumulam ou tentam acumular salvação através de boas obras. Aparentam piedade. Exato. Então Paulo, preocupado com isso, ele diz, como, portanto, recebeste o Senhor Jesus, ele diz isso depois de dizer as palavras do verso 4, né? Que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ele diz, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, andai nele, do jeito que foi pregado. Assim como Epáfras apresentou, era simples, o mundo inteiro ouviu desse jeito. Sim. E aí ele continua enraizado, edificado nele, sem tirar suas raízes do seu lugar. Ou seja, não tem como você sobreviver se você mudar as suas raízes de lugar. Né? Exatamente. Então, a sabedoria e o conhecimento, eles vão nos prevenir do engano, eles vão nos prevenir do erro. Obviamente, conhecendo o plano da redenção, este mistério vai trazer consolo, vai trazer essa firmeza e vai trazer uma prevenção. É como se fosse, de fato, uma vacinação, né? Uma prevenção em relação a esses ataques, a toda essa persuasão, a todo esse engano. Na lição de domingo vem trabalhando também o aspecto da ordem, né? Que ele fala aqui no versículo 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então aqui a palavra ordem, ela traz uma ideia de uma organização eclesiástica. A igreja, ela não pode ser bagunçada, né? Tanto que nós poderemos trabalhar bem este tópico, e quando a gente analisa principalmente o livro Atos dos Apóstolos e todo o Novo Testamento, a gente entende a estrutura da igreja, e a igreja é para ter ordem. Você tem ali os dons espirituais, você tem funções específicas. A igreja, a princípio, era no lar, não era toda essa estrutura de edifícios e templos, eram igrejas nos lares, mas havia ordem. Haviam aqueles que eram chamados para serem bispos, que é uma palavra um tanto quanto intercambiável para presbítero também, ancião, também o próprio pastor, aquele que estaria responsável por aquele rebanho. Mas a escolha de um presbítero, a escolha de um bispo, de um episcopos lá no grego, não era aleatória, existia uma questão da ordem evangélica, uma qualificação. Paulo apresenta isso para Tito, para Timóteo, fala, olha, essas são as características de um homem de Deus. Ele tem que apresentar essas características, isso vai evidenciar que Deus o chamou também, a igreja precisa validar que ele está sendo chamado por Deus. Então não basta a pessoa falar assim, fui chamado por Deus para exercer essa função. Você tem dado os frutos e evidenciado isso? A igreja ou a comunidade de fé tem validado que você foi chamado por Deus também?
Então deve existir sempre ordem. E certa vez, moços, estudando sobre essa temática de ordem, de que a igreja deve funcionar de uma maneira organizada, Ellen White fala que os anjos voam de uma maneira sincronizada e ordenada, eles não voam de uma maneira aleatória. Então a gente pensa na volta de Jesus, né? Aqueles anjos, cada um vai para um lado, o bater das asas, o voo é sincronizado, não é uma coisa aleatória e bagunçada, o voo dos anjos. Agora, a igreja também ela precisa ser trabalhada e funcionar de uma maneira estruturada, organizada, e Paulo reconhece que isso estava acontecendo em Colossenses, mas toda essa tradição humana comprometeria toda essa ordem e toda essa firmeza na fé que eles estavam demonstrando. Então isso é muito importante considerar. Paulo demonstrou cuidado em preservar a organização da igreja. Isso é muito importante. Amém. Uhum. Amém. Vamos avançar aqui, a lição de segunda tem como título Enraizados e Crescendo em Cristo. E aqui nós temos o versículo 6, né? E 7. Vamos ler. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Vamos comentar então o andar nele, enraizados nele. Vamos comentar um pouquinho a respeito disso. Que vem duas expressões de duas áreas diferentes, né? Uma da agricultura, ou da natureza mesmo, e outra da engenharia. E nós vemos a palavra fundados e a palavra enraizados. E o que é estar enraizados em Cristo? Na verdade é simples, todos nós sabemos. Mas eu gostaria de que meditássemos no seguinte: o que uma planta precisa, ou melhor, uma planta precisa das raízes para quê? Para dois fins. Primeiro, para manter a sua estrutura. E segundo, para ela poder nutrir e crescer. Uhum. Não é só manter-se, é crescer, desenvolver. Tem plantas que podem parecer... Existe só um tipo de planta que fica bonita mesmo que você mexa a estrutura dela para qualquer lado. Qual é essa planta? São aquelas plantas artificiais. Não são vivas. Uhum. São só uma planta qualquer, que tem uma aparência bonita por fora, mas que não tem vida, não cresce. E o principal, é uma árvore que nunca vai dar fruto. Uma árvore artificial bonita, mas nunca dá fruto. Essa que é a questão. É como a figueira que Jesus foi ver. Bonita por fora. Jesus fez dela, obviamente, um exemplo ali do que seria isso, né? Uma árvore que não está enraizada nele. E não tem frutos, ou seja, de nada vale. As plantas vivas, elas têm que estar com a sua raiz no mesmo lugar onde elas foram plantadas. Quando nós removemos as raízes, ela enfraquece, ela se debilita, não dá fruto e provavelmente até morre, colapsa. Assim como uma construção retirada dos seus fundamentos. Não existe isso. Se o crente recebeu a Cristo, em vez de focar em Cristo, porque quando você era pecador, ninguém chegou para você e falou: olha, agora você precisa guardar a lei de Deus para ser salvo, e você então ficou feliz. Não é assim. Uhum. Conhecer a lei nos aponta, nos leva a um estado de culpa. Pensando, nossa, mas isso é a vontade de Deus, até hoje tenho feito errado. Qual é o fundamento para a sua salvação? Então, vai para Cristo. É ali que está a sua salvação. Se você, em vez de focar nele, agora começar a focar de novo nas obras externas, que era o caso que poderia estar acontecendo aqui. Você está se desviando de Cristo e voltando para a condenação. Você está arrancando a sua raiz do terreno bom e se colocando no deserto. Você plantando no mesmo lugar de antes. Nada pode acontecer de bom disso. Você vai perder o sustento. E o sustento, eu diria até que poderíamos chamar de uma boa consciência. Paulo fala muito sobre isso. A única maneira de nós termos uma boa consciência, ou seja, estar com a consciência em paz, não é simplesmente, vou guardar toda a lei. Não. É saber que você está em Cristo. Porque deslizar é algo que pode acontecer com o ser humano. E se ele não estiver em Cristo, ele só vai deslizando de morro abaixo, cada vez mais longe. O propósito da lei é nos apontar a Cristo, e nós não precisamos, cada vez que pecamos, voltar lá para a culpa terrível do pecado para voltar a Jesus. Depois de convertidos, se nós pecamos, nós temos um advogado. É voltar imediatamente para Jesus. Mas se nós focarmos nas obras, nós vamos passar todo aquele ciclo de novo, e esse não é o chamado de Deus para nós. Exatamente. Eu gostei muito também, que nem você trabalhou o aspecto que Paulo comenta na área da agricultura e na área da engenharia, né? Na questão do estar fundado, que traz toda a estrutura, toda a segurança para o edifício. Mas eu gostei também do versículo 6 que diz: andai nele. Ora, Jesus não é um caminho para você andar sobre ele, mas ele é o caminho do qual nós temos a vida dele como o exemplo para nós. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, como que eu posso andar em Jesus?
é seguindo os mesmos passos que ele deixou para nós, pisando nas pegadas que ele deixou para nós. E nós temos em 1 João capítulo 2, versículo 6, o andar como ele andou. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Aí lança a luz ao versículo 6, né? Andar em Cristo é dizer, olha, eu permaneço em Cristo, mas quem permanece em Cristo anda como ele andou. Quem permanece em Cristo não fica parado. Exatamente, está em movimento. Permanece, mas está em movimento. Exatamente, está em constante crescimento, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E a Bíblia apresenta, o autor aqui comenta diversos textos, Isaías 61:3, Mateus 3:10, Lucas 8:11 a 15, 1 Coríntios 3:6, onde a Bíblia trabalha esse aspecto da agricultura, né? Compara a nossa vida como uma planta, como uma árvore. E eu achei bem interessante Lucas 8:12, que o contexto ali é a parábola do semeador, em que ele lança a semente, e uma cai do lado da estrada, a outra cai sobre as pedras, a outra cai entre espinhos, e daí a sementinha que caiu na beira da estrada, vem a ave e come, a que caiu sobre as pedras não tem estrutura para ter raízes, a que caiu entre espinhos é sufocada, e faz uma comparação em relação a tipos de pessoas que recebem o evangelho. A semente ali é o evangelho, mas que tipo de solo é o nosso coração? Esse é o ponto, né? Que tipo de solo? Como que você tem recebido a palavra de Deus? Isso vai determinar se você é um solo fértil, em que você vai dar frutos para a honra e glória de Deus, estar enraizado em Cristo, edificado em Cristo, ou você será aquele solo como na beira da estrada, como um solo rochoso, ou um solo que as preocupações do mundo sufocam a sua vida e você se desvia do evangelho. De qualquer forma, o engano sempre vai desviar de Cristo. E aqui a igreja cristã como um todo sempre esteve ameaçada a isso, a se desviar dessa doutrina, a se desviar da verdade, aceitando enganos que fazem com que nos desviemos de Cristo e pensando que eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou caminhando para a perdição. Então isso é algo assim bem sério, né? E o autor comenta que aceitar ensinos contrários às Escrituras é rejeitar a Cristo. Esse perigo, né, na Igreja Apostólica continua sendo uma ameaça até hoje. Então temos que estar fundamentados, né, enraizados na verdade, no conhecimento e na sabedoria de Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos avançar, lição de terça. Agora o caldo começa a entornar, né? Como muitos dizem. Vamos aqui, as lições de terça e quarta vem trabalhando dois textos principais, né, que são um tanto quanto controversos, mas na recapitulação e no estudo ficarão, pela graça de Deus, bem claros aí para vocês que estão nos acompanhando. Terça-feira tem como título, então, Cravado na Cruz. Vamos ler do verso 11 ao verso 15 e a gente vai trabalhar bem detalhadamente. Eu estou fazendo questão de ler todos os versos do capítulo 2 para a gente tentar entender aquilo que a gente chama de contexto imediato de uma passagem. Essa é uma regra da hermenêutica, trabalhamos no seminário que falamos de Introdução Geral à Bíblia. Uma das regras da hermenêutica bíblica, que são as regras de interpretação da Bíblia, é analisar o contexto imediato. Os versos anteriores, posteriores, onde esse verso está inserido. Então é importante termos a leitura completa aqui do capítulo. Vamos ler do verso 11 ao versículo 15. Colossenses 2, 11 a 15. Os versos 9 e 10 a gente já trabalhou em outra lição, vamos ler aqui o versículo 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Vamos trabalhar então a estes versículos. Certo. De começo ele já menciona a circuncisão, né? Ele comenta que a circuncisão
que eles foram circuncidados, os colossenses, não foi feita por mãos. E a circuncisão era uma lei cerimonial, fazia parte da lei cerimonial, né? Lembrando aqui, no contexto dessa carta, que os ataques dos judaizantes, as obras, faziam com que as obras que fossem memoriais e simbólicas se tornassem o fim em si mesmas. Então, os judeus que não eram capazes de perceber isso, eles focavam, então tem que manter a circuncisão para que Deus se agrade disso. Sendo que a circuncisão era apenas um sinal de que era filho de Deus, e que agora, como não é mais a circuncisão física, o sinal é o Espírito no coração, tem a questão do batismo, como nós vemos aqui também, são outros sinais. Então, isso não deveria acontecer no cristianismo, deles focarem nesses detalhes da lei cerimonial especificamente. E aí vem para nós os versos 13 e 14, né? E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as vossas ofensas e apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na sua cruz. E aqui surgem algumas questões, né? O ponto é, esse riscado à cédula, ou algumas traduções dizem aqui a lista de acusações, como que diz a sua tradução? Escrita de ordenanças. Escrita de ordenanças. Normalmente explicamos este texto, à luz daquilo que é apresentado no contexto também, dando a entender que este escrito de dívida, no contexto também do Novo Testamento, usando até Filemon, em que de fato era um documento escrito à mão, em que constava neste documento uma dívida, algo que deveria ser pago. E o constava de ordenanças pode se referir à lei cerimonial, às ordenanças da lei cerimonial. E que dívida seria essa? Seria uma dívida moral perante Deus. O ponto é, o que fez com que nós tivéssemos uma dívida perante Deus que precisa ser paga? O que disse no verso 13, perdoando vossas ofensas, ou seja, vossos pecados. Exatamente. Qual que é a definição de pecado? Transgressão da lei. Então, vamos construir o raciocínio. A lei de Deus é santa, justa, perfeita. A transgressão da lei, que é pecado, é uma dívida perante Deus e essa dívida tem que ser paga. Não tem como eu olhar para as ordenanças, aqui no versículo 14, como sendo a lei moral, porque a lei moral é o que te torna endividado. E Deus ele não pagou a dívida cancelando a lei, anulando a lei. Porque nenhum juiz faz isso. Exatamente. É como se o juiz hoje fosse julgar um político famoso, sei lá, alguma coisa, ele diz, você está absolvido, e rasga a lei. Não faz sentido. Exatamente. Outra, se a morte de Jesus Cristo na cruz anula a lei, triunfou Satanás. Porque quando a gente estuda sobre o grande conflito, muito claro na Bíblia e também nos escritos de Ellen White, a gente vê que o centro da controvérsia é a lei de Deus, a validade da lei, a justiça da lei. Justiça do legislador. Exatamente, o caráter se do o legislador destrói a lei que fez. Então triunfou Satanás. Então se a lei moral ela foi apagada, foi cravada na cruz, não faz sentido. Então não tem pecado. Se não tem pecado, não tem graça. Se não tem graça, não tem plano de redenção. Se não tem plano de redenção, não tem Jesus Cristo, não tem mais nada. Então não faz sentido entendermos essas ordenanças como sendo a lei moral, mas sim como a lei cerimonial. Mas a lei cerimonial não nos colocava em dívida. O que nos colocou foi a lei moral. Exatamente. Mas nós podemos entender que esse escrito de dívida era uma dívida moral perante Deus, e que a lei cerimonial enfatizava isso, todo o rito e todo o sacrifício que era feito. Exatamente. Os sacrifícios, nós sabemos que o sangue de cordeiros não purificam do pecado. Então, para que serviam os sacrifícios? Alguns estudiosos, né, e o próprio adventistas mesmo, veem aqui o seguinte: essa escrita de ordenanças consistia de um documento, um documento no qual eu digo, vou pagar, ou vai ser pago, de alguma maneira assim. E nós podemos olhar para os sacrifícios exatamente dessa maneira, porque se eles não perdoavam o pecado, eles enfatizavam o pecado. Ou seja, cada vez que você sacrificava o cordeiro, você dizia, eu sou culpado, eu preciso do sacrifício. Eu preciso, mas não adiantava aquele sacrifício. Mas ele apontava para um sacrifício. É como nós estávamos conversando aqui até anteriormente, né, como se fosse Deus nos desse a partir dali um cheque pré-datado. Exatamente. Então, da parte de Deus, olha, eu vou pagar,
Porque eu prometi, esse é o evangelho, essa é a minha promessa, e o pecador falando, olha, eu sou pecador, eu estou endividado, eu preciso do Senhor para pagar essa dívida. Era como se fosse uma aceitação, um reconhecimento da culpa. Exato, e esse reconhecimento previa que alguém deveria pagar. E esse alguém era Jesus. Então, quando Jesus morreu, o sentido de todas as leis cerimoniais passou, porque eram cerimônias que apontavam para isso, para esse cumprimento. E essa ordenança agora deixa de ter sentido. Exatamente. Portanto, se uma pessoa, depois de Cristo, voltasse àquelas ordenanças de novo, ela estaria invalidando o sacrifício de Cristo, trabalhando como se não tivesse sido suficiente. Que é basicamente isso. Então, quando nós vemos a escrita de ordenanças, nós podemos ver duas coisas sendo realmente crucificadas aqui. Primeiro, a condenação. Você merecia morrer porque o salário do pecado é a morte. Então, fez a folha do salário, aqui está, é a morte. Aí você vai lá e mata o cordeiro. Só que você mata o cordeiro porque a lei te mandava fazer isso com aquele documento. A lei cerimonial te mandava... Exato, a lei cerimonial. E agora, quando Jesus paga o documento, não precisa matar cordeiro e a lei cerimonial é inválida. Invalidada. Exatamente. É claro que a lei cerimonial ela tem hoje uma importância para nós entendermos toda a tipologia, toda a sombra, mas ela precisa ser praticada? Obviamente não, porque era uma sombra da realidade cumprida em Cristo Jesus. Quem que é o Cordeiro? Jesus. Todos os sacerdotes, todos os sacrifícios tipificavam a obra de Cristo, na cruz e no santuário. Assim como muitas coisas no Novo Testamento. Não eram nem só as leis, né? Por exemplo, por que nós não vemos genealogias no Novo Testamento? Paulo não deixou a genealogia dele, Pedro que teve filho não deixou, nenhum discípulo, nenhum apóstolo, porque não faz mais sentido. A genealogia fazia sentido para mostrar qual a linha que seria o nascimento de Jesus, de qual família filiação, né? Era esse. Nasceu Jesus, aí Paulo vem falando o tempo todo, não dediquem a genealogias, não percam tempo com essas conversas, isso não produz edificação. Já se cumpriu. Então, nesse sentido, nós entendemos esse verso 14, né? Excelente. Então, é o que o autor vem trabalhando aqui na terça-feira, a gente trouxe um resumo, eu acredito que até deixou mais claro o que é apresentado. Tem um texto que lança luz sobre isso, eu gostaria de ler, Efésios 2, 14 e 15, porque essa palavra que ordenança, ela aparece em Lucas 2:1, que fala lá do decreto de Augusto, de César, a respeito do recenseamento. Atos 17:7, Paulo também fala a respeito dessa palavra ordenança. Um aspecto eclesiástico também, decretos legais, né, seculares ou eclesiásticos, aparece lá em Atos 16:4, mas aparece em Efésios 2, 14 e 15, em que Paulo se refere aqui, essa palavra ordenanças, especificamente à lei cerimonial. Isso é bem claro aqui em Efésios 2, 14 e 15. Você está com... Estou com Colossenses aqui, mas... Aqui, lê pra gente. 2, sim. 14 e 15? Efésios 2, 14 e 15. Isso. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou a parede do meio da separação entre nós. Ora, a lei moral não era um muro de separação. Não, pelo contrário. Na lei moral, tanto judeus como gentios eram iguais. Exatamente. Não tinha então diferença. Não faz sentido entender o versículo 14 como essa separação. Na verdade, lá no templo, na época de Jesus, havia num muro avisos. Se você não é judeu, se você é gentil e ultrapassar esse muro, esse limite, você está por conta e risco colocando a sua vida, o pescoço na corda. Se você passar e a gente descobrir que você não é circuncidado, tal, a gente vai... E que maior símbolo de lei cerimonial do que o templo, né? Exatamente. Então havia esse muro separando judeus e gentios. Mas olha só o versículo 15. Abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para fazer em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz. Então aqui muito claro, né, a lei dos mandamentos. Que mandamentos esse? E nós temos que ter bem claro a lei dos qual era a mandamentos razão da lei do cerimonial. A razão de terminar não era para que... Vamos ser bem claros. A razão de exterminar o muro era para que judeus e gentios fossem um. Essa era a razão. Exato. Era a única. Então nós não podemos transpor para hoje e pensar que tem que derrubar a lei para que nós sejamos salvos. A lei moral. Porque a lei moral, nessa época, desde sempre, ela nunca foi uma separação, sempre foi a lei cerimonial que separou. Matar é pecado no gentio ou fora dele, ou como judeu. É universal, É universal, os 10 mandamentos. Obviamente tem um mandamento especial nos 10 mandamentos que identifica o povo que conhece a Deus, e agora os gentios receberam esse conhecimento, então nós já não somos ignorantes, igual eram os gentios na época de Paulo.
Mas a única coisa que precisava acontecer para tirar a barreira não era anular a lei moral, era anular a lei cerimonial. Sim. A partir deles era um. Eu acredito que Colossenses 2, 14 e 15 são versos assim mais tranquilos de serem explicados, de tudo aquilo que a gente falou, por mais que existam possibilidades interpretativas, eu acredito que essa que o autor apresentou, que nós comentamos, é a interpretação mais plausível do texto. Porque existe uma complexidade nas epístolas paulinas, e Pedro também falou isso, que Paulo escreveu coisas difíceis que alguns instáveis distorcem, deturpam para sua própria destruição, porque quando você tem uma epístola, é como se você tivesse uma conversa de telefone só de um lado. Então você só tem Paulo falando, mas o que os colossenses falaram do outro lado da ligação? Esse é o ponto. Então, a gente, pelo contexto, por informações também extra-bíblicas, históricas, a gente tenta interpretar de uma maneira correta o texto. Mas aí, avançando para a lição de quarta-feira, sombra o corpo, é um dos textos mais complexos, né? Porque existem possibilidades interpretativas, mas o ponto que tem que ficar claro é, aqui Paulo nunca foi contra o quarto mandamento, a observância, porque ele guardava o quarto mandamento, não apenas por ser judeu, mas ele como um judeu messiânico, agora cristão, ele continuou na observância do sábado. E não como muitos alegam apenas numa questão estratégica, em que ele ia para a sinagoga no sábado porque os judeus se congregavam aos sábados. Não, porque ele, mesmo em Filipos, não tendo sinagoga, o que ele fez? Ele guardou o sábado. Ele se retirou para guardar o sábado, em oração, no ambiente ali natural. E o próprio Paulo participou de festas judaicas nos seus dias. Não também, ele nunca disse que isso era para ser feito, estabelecido, mas o fato é, apesar de ele mencionar dias de festa, ele mesmo foi para uma festa de Jerusalém e era tão urgente a festa que ele deixou de pregar em Éfeso com detalhes para poder ir para a festa. Os efésios queriam que ele ficasse mais tempo. Ele falou, olha, eu preciso ir na festa. Ele foi primeiro, depois voltou para pregar. Ou seja, ele participava. Então como é que o dizer ninguém vos julgue, nós não podemos dizer que não façam isso. Ou... Não tem, até porque tem muitas coisas misturadas, bebida, alimento, dia de festa, sábado, é muita coisa misturada e deveria ser mais claro se fosse para deixar de fazer essas coisas. Né? Então, a princípio, eu gostaria de deixar isso assim bem claro, bem comentado, que quando você pega o contexto daí mais amplo das Escrituras, principalmente do Novo Testamento, é claro que você não tem ali nenhum versículo assim, guarde o sábado, mas quando você pega o conjunto de textos, é muito claro que não houve mudança do sábado para o domingo, não houve uma desobrigação da observância do quarto mandamento. A própria história do cristianismo mostra que os primeiros cristãos guardavam o sábado, o testemunho das Sagradas Escrituras. Então, esse tipo de interpretação que quer rejeitar o sábado está fora do contexto, tanto de Colossenses como de um contexto maior, quer seja bíblico, quer seja histórico também. Isso tem que ficar claro. Outro ponto que eu gostaria antes de entrarmos aqui neste versículo. Existe um princípio de interpretação, Mose, que fala, e você é ciente disso, é claro, mas apenas aqui num diálogo, de que textos claros lançam luz sobre textos mais difíceis e complexos de serem compreendidos, e não o contrário. Muitos querem pegar textos de difícil interpretação, que nós não temos aquela interpretação tão categórica e tão clara, para lançar luz sobre textos que são claros e objetivos. E não é assim que funciona. É o contrário. Textos claros, passagens claras, de fácil interpretação, lançam luz sobre passagens de complexa interpretação. Falando isso, vamos ler aqui então Colossenses 2, do verso 16 ao verso 19. Portanto, e se tem um portanto, tem um raciocínio elaborado anteriormente, isso é importantíssimo na hora da interpretação. Paulo está concluindo um raciocínio. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus.
Então vamos comentar aí um pouquinho. Como que eu posso, uma das possibilidades de interpretação, o Moses está dando Paulinas 2 aqui para os alunos, né, ministrando essa disciplina. Como que nós podemos entender uma das formas de interpretarmos? O autor apresenta uma, a gente já vai comentar. Apresenta aí para nós, Moses, uma das possibilidades de interpretação. Certo. Quando Paulo menciona essas coisas, primeiramente, como eu já introduzi, é necessário nós termos em mente o contexto do lugar e quais eram os problemas. Os problemas eram diversos, mas todos giram em torno do asceticismo. Asceticismo é a pessoa que tenta se purificar ou se santificar através de cada vez acrescentar ato externo a ato externo. Uhum. Então ela para de comer certa coisa, não quer se casar, não quer misturar-se com pessoas, então ela vai morar na montanha. Várias coisas assim e atitudes que vão se somando e que são intermináveis, convenhamos, essa é a realidade. O judaísmo era desenvolveu uma dessas maneiras de asceticismo, porque a lei de Deus ganhou inúmeras leis ali que era impossível para um homem guardar durante a sua vida inteira. Então, quando nós lemos aqui, ninguém vos julgue pelo alimento ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa ou a nova do Shabat, nós primeiro temos que entender que isso aqui não está se referindo à lei. Não está se referindo à lei de Deus. Uhum. E eu creio que nem sequer está se referindo diretamente à lei cerimonial. Por quê? Porque se nós vamos ver sobre como comer, não havia lei cerimonial sobre beber, por exemplo. Se nós olhamos sobre isso. Ninguém vos julga por causa da bebida ou por causa da comida. Então ele está se referindo a coisas aleatórias que eram feitas. Não uma lei específica que estava sendo ali desenhada. Os judaizantes eram que misturavam cristianismo e judaísmo. Essa é uma realidade. O judaísmo não se limita às leis mosaicas. Pelo contrário, ele vai muito além delas, como nós já falamos, e eles queriam trazer isso para a igreja, práticas anteriores da sua vida judaica. Era isso, as tradições. Tanto é que nós vamos mais para frente um pouco, e na verdade vamos atrás primeiro. O verso 8. Tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens. Então não está falando da lei de Deus, é a tradição dos homens. Filosofia não é Deus que inventou a filosofia, foram os homens tentando entender Deus, ou o universo, né? Então aqui ele fala da tradição dos homens, os rudimentos do mundo, as coisas que se faziam lá. Depois ele vem para frente e no verso 22 ele menciona de novo os mandamentos e doutrinas dos homens. Então eu creio que neste verso não está fazendo referência à lei cerimonial. Não creio que seja. Até porque o sábado não está na lei cerimonial. Está em outra lei. Então é mais sobre o que era feito e como ele se fazia, como era feito do que em si as leis. Então, por exemplo, se nós olharmos para o sábado, nós podemos ser ascéticos hoje com o sábado? Sim. E podemos não ser? Podemos guardar Você o explica sábado. um pouquinho assim sobre esse ascéticos, isso, assim, como que eu posso dar exemplos para ficar um pouco mais claro, às vezes Sim, a pessoa não está familiarizada com essa palavra. O ascético, vamos colocar o exemplo do próprio sábado que eu estou falando aqui agora. Existe uma lei clara de Deus, de guardar o sábado. E nós temos as coisas claras que devem ser feitas nesse dia. O asceticismo, ele foca tanto nos aspectos exteriores e nas práticas, que ele esquece o princípio. Então, por exemplo, nós sabemos que há princípios e preceitos. A lei de Deus traz 10 princípios universais que podem ser aplicados em qualquer realidade. No sábado, nós podemos criar regras para apoiar a guarda do sábado. Então, por exemplo, é uma regra entre os adventistas, não compramos durante o sábado. É uma regra. Mas a regra não pode se tornar maior do que o mandamento. Certo? Então, se há necessidade de comprar para sustentar alguém que está em necessidade, eu não posso deixar de fazê-lo por causa da regra. Uma enfermidade emergente ali. Então, o que seria o asceticismo? Seria se focar tanto nesses detalhes e nessas regrinhas que você esquece o princípio real. Que foi exatamente o que os fariseus faziam, né? Eles não podiam cuspir. Eles não tocavam em pessoas imundas, tanto é que o verso 21 diz: não toques, não proves, não manuseis. Então é um medo terrível de se contaminar. Não andavam mais de 1 quilômetro, que era a jornada de um sábado. Exatamente. E a lei não previa nada dessas coisas. Eles foram construindo pela tradição deles, né? A tradição que a gente vê até nos evangelhos, a tradição dos anciãos, para proteger o mandamento, mas é tudo tradição de homem. Exato. E acabava invalidando o próprio mandamento. Isso. Em resumo, o asceticismo é uma busca pela pureza através de atos, às vezes, extremos. Práticas. Então, práticas extremas. Então, eles não podiam tocar em alguma coisa específica, eles não podiam estar no mesmo lugar que um romano,
Eles não podiam no sábado cuspir no chão para não regar uma planta acidental. Debulhar grãos. Nada. Isso é o asceticismo. E eu vejo isso aqui sendo combatido por Paulo quando ele chama de doutrinas de homens. Se ele dissesse claramente, a lei foi abolida, ou não precisa fazer isso aqui, mas ele não diz isso em momento algum. E os versos 22 e 23 deixam essa explicação bem interessante também, porque diz aqui, as coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Exatamente. Os fariseus tinham essa aparência, né, de sabedoria e devoção voluntária, dizimavam até das mínimas coisas. A humildade que humildade e disciplina do corpo, né, aparentando toda aquela santidade, mas na verdade, no fundo, era o egoísmo, né, a satisfação da carne. A oração dos dois que Jesus disse que do fariseu e do publicano. O fariseu, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Isso é glorificação do próprio corpo. Depois ele vem com a humildade, falando do próprio jejum. Isaías falou o que sobre o jejum? Que no jejum, as pessoas jejuavam e ficavam se preparando para contendas e debates, ficam tristes. E Jesus fala, quando jejuar, você não cobre a sua cabeça. Você seja feliz, não deixa ninguém nem saber que você está jejuando. Quando alguém vê que você está jejuando porque você quer que isso aconteça, é isso que está se cumprindo no verso 23. Sabedoria na carne, humildade, essa pessoa santa. Tudo isso aqui eram apenas coisas externas, mas que no fim, está escrito aqui, não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Falsa pureza. Essa é a minha compreensão de todo esse texto. E basicamente, resumindo, quando o foco não está em Cristo, mas nas práticas, a lei de Deus ganha várias regras humanas que mais afastam do que aproximam o crente da salvação. Esse é o meu entendimento. Interessante, muito bom. É uma possibilidade, está bem contextual esse tipo de interpretação. Vamos comentar aqui na quarta também como que o autor apresenta uma outra possibilidade de interpretação. Vamos aqui falar um pouquinho de como que ele entende. Ele apresenta essa questão dos sábados aqui como sábados cerimoniais. Então, eu não gosto muito de festas judaicas, porque os judeus, sendo uma das tribos de Israel, as festas foram dadas para os israelitas, não para os judeus apenas. Então, vamos dizer aqui festas israelitas. Eu gosto mais dessa terminologia. Eu sei que é uma chatice de teólogo, mas é importante às vezes a gente ser chato em alguns pontos. Então, ele entende que as festas anuais, como Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, a Festa das Trombetas, o Dia da Expiação, Tabernáculos, essas 7 festas anuais eram chamadas de sábados. E tinha também a Lua Nova. O que era a Lua Nova? Ela marcava o início do mês. Então, não necessariamente isso que o autor está chamando aqui de sábado cerimonial, porque a Páscoa poderia cair qualquer dia da semana, não necessariamente no sábado do 7º dia. Poderia cair numa quarta-feira, e esta quarta-feira seria então considerada um sábado. O que marcava o início do mês era a aparição da Lua Nova. Então, a partir da marcação do primeiro dia do mês, então você tinha ali 14º dia do primeiro mês, a questão do início da Páscoa, em que o cordeiro era sacrificado, 10º dia do 7º mês. Mas como que eu vou saber o 10º dia? A partir da marcação da Lua Nova, que marcava o primeiro dia do 7º mês. Então havia uma festividade em relação à Lua Nova. Então quando a gente encontra aqui a expressão dias de festa, ou da Lua Nova, ou dos sábados, o autor está apresentando aqui como sendo então uma referência à lei cerimonial. E esses sábados também como sendo sábados cerimoniais. Tanto que comida e bebida faz uma referência ao aspecto da libação, né? Que juntamente com o sacrifício era apresentado muitas vezes a farinha, o azeite, o vinho, o suco de uva, né? Era apresentado o azeite, então pode ser entendido aqui como sendo as leis cerimoniais. Quando você pega o verso 16, eu falei verso 15, é verso 16, né? Quando você pega o verso 17, daí diz que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, eu quero até ler aqui o que o autor apresenta, né? Esses dias cerimoniais, assim como os sacrifícios que ocorriam nesses dias, apontavam para a obra de Cristo. O sábado, por outro lado, foi instituído no Éden. Então, o sábado não estava
por mais que ele é comentado e mencionado na lei cerimonial, o sábado é antes da lei cerimonial, ele é edênico, é antes mesmo da entrada do pecado no mundo, muito antes que os sacrifícios cerimoniais fossem adotados. Portanto, ele não era uma sombra destinada a desaparecer após a cruz. E aqui estudos recentes mostram que existe uma outra possibilidade de leitura do versículo 16. E eu fui conferir isso no grego, no original, e é possível lermos da forma como o autor apresenta aqui, que eu achei bem interessante, que diz o versículo 16. O seguinte: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por qualquer outra parte de um festival ou lua nova ou sábado. E a palavra parte é a palavra ali em grego merei, e é interessante que Paulo não necessariamente está falando dos dias, mas do que acontecia nos dias, da parte que ocorria, né, de um festival ou lua nova ou sábado. Eram essas celebrações culticas que eram sombras das coisas futuras, não necessariamente os dias em si. Então essa forma aqui clássica, eu acho que é a forma mais clássica que a igreja apresenta como uma possibilidade de interpretação, lendo o versículo 16, principalmente fazendo referência à lei cerimonial. Mas sempre tem a fragilidade de uma interpretação, né? O Moses apresentou uma, o autor apresentou outra. Eu me deparei, não muito tempo, né? Faz aí poucos anos, na verdade, com uma possibilidade interpretativa que eu encontrei mais harmonia. E eu quero apresentar rapidamente aqui para você que está nos acompanhando. A fragilidade dessa interpretação apresentada na quarta é que essa sequência aqui, dias de festa, lua nova ou dos sábados, faz referência àquilo que acontecia anualmente. Dias de festa são as festas anuais, ou as festas fixas que a gente encontra principalmente em Levítico, na lei mosaica. Então, dias de festas, anual. Lua nova, mensal. Sábados, semanal. Então, esses sábados aqui, eles fazem referência ao sábado do sétimo dia, porque você tem uma sequência anual, mensal e semanal. Então não faz sentido eu entender esses sábados como sendo esses sábados das festas fixas anuais. Já foram ditos já. Ou sábados cerimoniais. E vamos falar um pouquinho dessa questão de sábado cerimonial. Quando você vai para a Bíblia, e até para os escritos de Ellen White, Moses, eu fiz uma pesquisa breve, mas eu peguei o aplicativo de Ellen White e escrevi lá, sábado cerimonial, no singular, não apareceu nada. Escrevi assim, sábados cerimoniais, no plural, não apareceu nada. Quando você vai para a Bíblia, não existe essa terminologia, sábados cerimoniais ou sábado cerimonial. Essa é uma construção teológica. E quando você vai para Levítico, que é o texto que apresenta, Levítico 23, essa questão das festas fixas, das festas anuais, a única festividade anual que era chamada de sábado é o dia da expiação. As outras 6 festas não são chamadas de sábado. Então esse conceito que a gente criou, principalmente no adventismo, de sábado cerimonial não se sustenta. Porque a única festa, Levítico 23, 32, lê para nós lá, Moses. Levítico 23, 32. A única festa anual das 7 que eu comentei, que é chamada de sábado cerimonial, é o dia da expiação. As outras não são mencionadas como sábados. Lê pra gente, Levítico 23, 32. Isto será para vós um sábado de descanso, e afligireis as vossas almas no 9º dia do mês à tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso Shabat. O contexto aqui é o dia da expiação, então apenas o dia da expiação deveria ser considerado como sábado, na mesma medida de que um sábado semanal. E o ponto aqui, quando a gente faz uma análise exegética dessa expressão, dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, a gente cai consequentemente em Números 28 e 29. E também outros textos que apresentam essa expressão, dias de festa, lua nova e sábados. Todas as vezes, faça uma pesquisa posteriormente, todas as vezes, biblicamente, onde aparece essa expressão, o autor apresentando essa expressão não está se referindo especificamente à festividade, mas aos sacrifícios que eram oferecidos nessas festividades. Isso é muito claro em Números 28 e 29. Então essa expressão não está se referindo em si aos dias,
mas está se referindo aos sacrifícios que eram oferecidos nesses dias. Ora, a gente está falando de Paulo, o autor. Com certeza, ele tendo um conhecimento assim detalhado de toda a lei cerimonial, de todos os sacrifícios que eram oferecidos, das libações, das comidas e bebidas que eram oferecidas. E aqui é interessante que no grego não está como verbo comer e beber, mas está como substantivo comida e bebida, porque de fato você não tem nenhuma lei cerimonial que fale sobre o que beber e o que não beber, mas tem sobre o que comer e não comer, Levítico 11. Então você pode entender o verso 16 como sendo uma referência à libação e aos sacrifícios que eram oferecidos nesses dias. E daí o versículo 17 faz sentido, que são sombras. O que são sombras? Os sacrifícios oferecidos nesses dias das coisas futuras, ou seja, espirituais, eternas, mas o corpo é de Cristo. Então todos os sacrifícios oferecidos eram sombra do sacrifício que é a realidade, né, das coisas futuras, que foi oferecido na cruz do Calvário, o corpo de Cristo. Então Paulo, obviamente, ele está falando aqui do sábado semanal, mas ele não está falando que ele foi invalidado pelo sacrifício de Cristo, ele está falando, todos os sacrifícios se cumpriram pela morte de Cristo na cruz. Então não voltem para esses rudimentos. Paulo chama isso de rudimento. Não voltem para essas práticas, porque se vocês estão voltando para a lei cerimonial, vocês estão falando que estão em dívida perante Deus. E se vocês estão se colocando em dívida perante Deus, vocês estão rejeitando que sacrifício? De Cristo. O de Cristo. Vocês estão invalidando, vocês estão se desviando de Cristo, da sua doutrina, do conhecimento genuíno e verdadeiro, pelas vãs sutilezas, pelas vãs filosofias, pela tradição dos homens. Então, a partir do cumprimento do sacrifício de Cristo na cruz, tudo aquilo que era sombra, agora é rudimento. Não tem mais parte na vida do adorador, porque Cristo é o cumprimento. E essa possibilidade de tradução, que eu já tinha também me deparado, lança mais luz ainda sobre essa possibilidade de interpretação, porque fala da parte de um festival. E que parte de um festival? Os sacrifícios, as libações. Então, essa compreensão aí, ela é muito também interessante, né? Caso você tenha interesse em estudar mais sobre isso, na Bíblia Legado, no estudo de número 13 sobre o sábado, numa das perguntas é trabalhado um pouco mais essa questão dessa interpretação. Mas leia depois números 28, 29, muito interessante. Independentemente da interpretação mais contextual, apresentada pelo Moses, apresentada aqui pelo autor, apresentada aqui também por mim, que não é minha essa interpretação, mas é adotada por muitos teólogos, o ponto é, o sábado do sétimo dia em relação a ser válido ou não para os nossos dias não tem nada a ver aqui no contexto. Este é o ponto, a questão não é, nenhuma das três é uma fuga do texto, né? Pelo contrário, Exato. As três são as únicas alternativas possíveis até agora, sim. Porque se nós dissermos isso aqui, de que ele está anulando o sábado, nós vamos ter que anular um monte de outros versos, e aí é uma cadeia que vai dar mais trabalho ainda. Na verdade, nós estamos justamente, não é para defender o sábado que nós buscamos isso, compreender o verso, é porque o verso mesmo, até por adventistas ou não adventistas, ele é dificilmente compreensível, né? Não é uma questão adventista somente. Exatamente, é um texto muito usado por evangélicos. Eu às vezes assisto debates, né, entre adventistas e evangélicos, e eles sempre vão para Colossenses como se fosse o texto contra o sábado. E eu quero reiterar, se aqui está falando de lei moral, quer seja aqui nos versos 14 e 15, 16 e 17, do sábado moral que foi cravado na cruz, que era sombra, o sábado nunca foi uma sombra. Ele pode ter sido, de fato, também um ensinamento, na questão do próprio descanso, né? Então, o seu descanso não deve ser apenas físico, mas salvífico, da manutenção de Deus como redentor, santificador. O sábado traz conceitos teológicos, assim, que extrapolam a questão do descanso sabático, né? Do sétimo dia, de cessar a atividade e tudo. Mas ele nunca foi uma sombra que deixaria de existir. Não, na verdade, quando ele surgiu, não existia nenhum outro. Não existia essa questão de tipologia, não existia nem pecado. Surgiu basicamente no mesmo lugar onde o casamento surgiu. Então, abalar a estrutura do casamento. Então o casamento é uma sombra, né? Então, enfim, não se sustenta de forma alguma biblicamente. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Quinta-feira vamos avançar. Graças a Deus avançamos de uma maneira bem clara e didática. Eu acredito que tem sido uma bênção esta recapitulação.
Se você está gostando, deixa seu like, deixa sua participação, seus comentários. É muito importante o seu envolvimento. Vamos aqui para a quinta, para finalizarmos, em que Paulo vem falando a respeito do preceitos de homens, do verso 20 ao verso 23, que diz: Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Olha só que interessante. Como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Então vamos falar um pouquinho aí a respeito desses preceitos. Que preceitos é esse? Você já trabalhou bastante nisso, né, moço? Mas fala um pouquinho mais aí para deixar bem claro esse contexto. Vamos meio que repetir tudo aqui. Para mim, como o pastor mesmo disse, a interpretação desses textos é muito mais pelo contexto, contextual, né? E se nós olhamos dessa maneira, quando nós olhamos o verso 22, que fala segundo os mandamentos e doutrinas dos homens, nós vemos lá: se estais mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, as coisas velhas, como se vivesseis no mundo vos sujeitais às ordenanças. E essas ordenanças, na minha visão, ainda estão muito ligadas a essa questão da purificação pelas suas próprias obras. Tanto é que ela é definida como não toques, não proves, não manuseis. Só posso falar um negócio? Tanto que essa possibilidade interpretativa que você apresentou se une com aquilo que eu apresentei também, porque eles usavam a lei cerimonial como uma das regras. Exato. Além da tradição dos homens, eles usavam as leis cerimoniais para ser todas essas regras de... Isso, eu creio que todas essas regras... Sacrifício. Às vezes as pessoas focam e pensam que essas regras eram apenas oriundas do judaísmo, mas não. O contexto de Colossos não era só esse. Nós demos o contexto justamente por isso. Eram, inclusive, a adoração de anjos, essas coisas assim, são uma mistura realmente de ideias religiosas. Do paganismo aí também. E eles eram gentios, então não tem como dizer que os rudimentos do mundo no quais eles estariam seriam somente as leis mosaicas, né, as leis cerimoniais. Os judaizantes traziam isso se somava com a tendência deles de buscar o asceticismo mesmo, que é a pureza através de obras mortas, obras exteriores. Então, Paulo diz que essas coisas perecem pelo uso segundo os mandamentos e doutrinas dos homens. E, concluindo aqui o que nós já comentamos anteriormente, né? Essas coisas, essas aparências externas, elas demonstravam uma sabedoria, uma humildade, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Basicamente, quem está em Cristo não busca, não põe as suas raízes nas coisas mortas, nas obras. As nossas raízes estão em Cristo. E eu creio que é bom mencionar aqui algo interessante que eu encontrei em Timóteo. Não creio que seja a única interpretação, mas eu creio que é extremamente importante para nós e é um momento adequado para entrar isso aqui. 1 Timóteo 1, verso 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade no coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, da qual alguns, tendo se desviaram para vãs contendas, desejando ser professores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Mas sabemos que a lei é boa para alguém que se a usa legitimamente. E qual é o uso legítimo da lei? Para que serve a lei? A lei serve para nos apontar, primeiro, quando um pecador vem aqui, um pecador sem salvação, ele simplesmente descobre a lei. O pecador até aqui, ele olha para a lei, e o que acontece com ele? Ele vê as manchas do caráter. Ele vê as manchas e isso traz sobre ele um senso de culpa, uma consciência culpada. E para ele sair dessa condição, então vamos colocar, a lei está aqui. O pecador vem e encontra com a lei. Ele sente esse peso. Para ele sair desse buraco de peso, ele precisa fazer o quê? Chegar até Cristo, e Cristo está aqui. Então a lei, o trabalho dela é nos mostrar o pecado, e por isso o verso seguinte diz, sabendo isso, a lei não é feita para o homem justo, mas para os injustos, desobedientes, ímpios, pecadores, e ele vem falando tudo aquilo que é contrário a essa doutrina. Então uma pessoa que é infiel, não conhece a Deus, sempre o negou, viu a lei, percebeu a realidade dela, vai se entristecer. E o resultado salvífico deveria ser ir a Cristo. Essa é a utilidade real. E aqui diz, a lei é boa se alguém a usa assim. Se eu estou em Cristo, eu estou agora não abaixo da lei. E em Cristo eu estou aqui. A lei está aqui, não estou mais debaixo dela. Agora Cristo me conduz, como nós já dissemos, a lei para guardá-la. Porém, se nós nos deixamos oprimir por cada vez uma soma maior
de mandamentos que não estão na lei de Deus, se toda hora vem uma doutrina diferente, uma ideia diferente que se você não cria você está fora do caminho, aquilo vai te conduzir outra vez para... Nossa, até agora eu estive enganado. De novo, para aquilo que Paulo fala, né, um cárcere, né, uma prisão. Exatamente. Uhum. Mesmo as nossas obras más, mesmo que não sejam essas adicionadas, quem está em Cristo, quando ele escorrega, ele não precisa cair lá embaixo de novo. Quem está em Cristo, se errar, ele volta imediatamente para Cristo. Ele está em Cristo, ele não precisa lavar o corpo inteiro, apenas os pés. Essa é a nossa realidade. Então, o que Satanás mais quer, o desejo dele é nos manter aqui embaixo. Seja como for. Então ele sempre vai tentar nos conduzir para quem nos derruba, que é a lei. Não porque a lei seja má, mas porque longe de Cristo, Cristo está aqui, a lei está aqui. Longe de Cristo, a lei pesa sobre mim. Exatamente. Pela minha própria condição, não pela... Não por maldade da lei. Por algum defeito da lei ou maldade da lei, mas Exato. pela nossa a nossa carne pecaminosa nos faz... É o seguinte, Cristo está aqui, a lei está aqui. Se você se afasta de Cristo e tenta ir até a lei sozinho, a sua natureza pecaminosa te derruba e você vai lá para baixo de novo. Romanos 8:3, né? A lei estava enferma pela carne. Exato. Ou seja, a lei nunca poderia te dar vida porque você tem essa natureza... Exatamente, uma natureza caída que já chama para isso. Né? Então, o maior desejo de Satanás é nos fazer afastar deste ponto. E ele faz isso através ou da própria lei na nossa consciência nos oprimindo, e esse é um sentimento dele, não... Toda vez que nós ficamos nos deprimindo e remoendo o nosso pecado, aquilo é algo de Satanás. Não é Deus que põe isso no coração. A tristeza genuína pelo pecado, ela nos devolve para Cristo imediatamente. Exato, ela produz o arrependimento genuíno, abandono do pecado, mas paz com Cristo, e não tormento com Cristo. E o que mais pode acontecer em nossos dias, o que Satanás vai fazer, porque nós sabemos que essa carta de Colossenses foi endereçada também a Laodiceia, ou seja, vai se repetir em nossos dias, é Satanás tentar nos manter aqui através de quê? Não nos permitir ter uma vida devocional com Cristo, na qual nós vamos crescer, nos alimentar dele, da palavra, na oração, uma convivência real, na qual nós nutrimos o caráter dele em nós, e nos desviar para diversos pontos desnecessários também, como existem hoje igrejas pelo mundo que se preocupam tanto com as regrinhas exteriores à lei que esquecem do seu princípio. Então, eu já vi casos assim, de pessoas que são disciplinadas ou quase excluídas da igreja porque, por exemplo, cortam o cabelo a uma certa altura, que seria uma vaidade. Eles desfiguram a lei e fazem as pessoas se afastarem de Cristo e sentir um peso desnecessário. Isso é só um exemplo extremo. Sim. Mas que você não permita, como disse Paulo lá no começo, né? Vamos lá, o verso introdutório. O introdutório de domingo. O que diz lá? Verso 6 do capítulo 2, pastor, lê para nós. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele. Nós recebemos a Jesus quando estávamos precisando dele e ele foi a nossa salvação. Não nos desviemos dele agora para questões secundárias. Sejam elas realmente relativas à lei ou sejam órbitas, coisas que orbitam a lei que na verdade não são o princípio. Né? Exatamente. Não tenhamos em Cristo. A única salvação é olhar para ele, não é olhar para nosso pecado, ficar olhando para a dificuldade da lei. A única maneira de vencer e de crescer como plantas realmente arraigadas é em Cristo. Exato, e pensa, né, hoje a gente tem outros tipos de tentações em relação a esses rudimentos do mundo, como você disse, mas para os primeiros cristãos, quer sejam judeus ou gentios, ou daqueles que estavam sendo influenciados pelos judaizantes, o templo naquele contexto era uma realidade. No ano 70 o templo foi destruído, mas no contexto aqui dos Colossenses, do Novo Testamento mesmo, o templo estava lá, na sua funcionalidade, na sua atividade. Então era uma tentação. E toda a prática daquelas leis cerimoniais que tiveram o seu cumprimento em Cristo, trazia para aqueles que, quer rejeitando a Cristo, ou quer aqueles que tinham aceitado a Cristo, mas queriam continuar com essas práticas, aparentassem toda essa piedade, toda essa devoção, e Paulo está falando assim, ó, isso daí passou. Por isso, inclusive, que tem o livro dos Hebreus escrito, né? Exatamente, tudo isso passou. Se vocês quiserem voltar para esse sistema, vocês estarão ainda debaixo desse sistema, e estar debaixo desse sistema é estar debaixo da condenação. Não é vantagem. Exatamente, então estejam debaixo do cumprimento para o qual todo o sistema apresentava, que é Cristo, que é o corpo de Cristo, que são os méritos de Cristo, a justiça de Cristo. E quando Cristo morre na cruz, o que acontece com o véu a separava o santo e o santíssimo?
estava mostrando ali que todo aquele cerimonial caducou, chegou ao fim, porque Cristo ele trouxe o seu cumprimento. Então aqui o autor vem falando, né? Qualquer tentativa de alcançar a salvação por meio de regras humanas ou práticas cerimoniais de qualquer natureza, quer seja dentro desse contexto de lei cerimonial ou fora, não condiz com o evangelho de Jesus Cristo. E foi isso que Paulo, assim, bateu muito em cima. E eu quero até trazer esse ponto passado que você comentou, de Paulo ter ido a algumas festas e até ter feito juramentos, raspado a cabeça. Circuncidado Timóteo. Circuncidado Timóteo. Por que ele circuncidou Timóteo? Por uma questão de estratégia evangelística. Mas por que ele mesmo fez o juramento? Eu acredito que ali foi um erro do apóstolo. Vocês podem discordar de mim, mas na verdade foi uma atitude de tanto amor pelos seus compatriotas, porque ele fazer aquilo era um tiro no pé no evangelho que ele pregava. Tem como. Se você pega Gálatas, Colossenses, Efésios, enfim, todas essas epístolas que estamos estudando, Paulo ter feito isso é como se ele tivesse dado um tiro no pé. Mas foi assim uma atitude de amor, que julgando de fora você pode falar, Paulo, aí extrapolou um pouquinho, né? Mas é justificável porque o amor de Paulo pelos seus compatriotas era tanto que os judeus entendessem, porque ele se via naquelas pessoas, né? Ele foi perseguidor, ele rejeitou, mas quando ele teve o encontro com Cristo, a vida dele foi completamente transformada. Ele falou, é Jesus aqui, eu nunca tinha enxergado. O que ele mais anelava era que os seus compatriotas que eram seus piores perseguidores, vissem as escrituras como ele estava vendo, tivessem um encontro como ele teve com Cristo Jesus. Então acaba justificando, né, esse tropeçar, né, nessa medida que ele tomou, que obviamente como um ser humano passível de erros e falhas como todos nós. Mas isso é muito claro, né? Então na lição de quinta que o autor também comenta, né, embora essas ordenanças tenham sido originalmente dadas por Deus, após cumprirem sua função, tornaram-se desnecessárias. Voltar a segui-las seria se identificar com este mundo que está perecendo. Colossenses 2, versículo 22. E eu fiquei pensando, o evangelho é tão simples, você concorda comigo? O evangelho é tão simples, mas por que as pessoas procuram dificultá-lo, né? Por meio dessas tentativas de salvação pelas obras? Por dois motivos. Primeiro motivo, a nossa linguagem é meritória. Então, como assim receber de graça um presente? Eu tenho que fazer alguma coisa para receber esse presente de Deus que é a salvação. Então, a nossa linguagem humana é meritória. Mas o único mérito que nós temos é em relação ao pecado, a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o dom é um presente. A salvação, a vida eterna, é um presente, não é mérito, não é salário nosso. O nosso salário é o pecado e a morte. Né? Então eu cometi o pecado. Qual que é o seu salário agora do pecado? Então a morte. Eu não recebo a salvação como um salário, mas como um dom, como um presente. A nossa cabeça não funciona dessa forma. Mas o outro motivo é porque a salvação pelas obras, é o que Paulo fala aqui no versículo 23, senão para a satisfação da carne. Faz com que aqueles que praticam as obras, nessa motivação errônea, se sintam superiores, se sintam mais abnegados, são aqueles que se sacrificam. Porque humanamente falando, pensa, moço, se alguém está te oferecendo um presente, daí você fala assim, não, eu quero fazer por merecer esse presente. Faz sentido? Não é só você pegar o presente e falar muito obrigado? Por que você quer complicar o negócio? Por causa do egoísmo, exatamente, da exaltação própria, por causa da carne. Então o autor vem falando, né, que muitas vezes a intenção de buscar uma salvação pelas obras é se sentir superior aos outros. Isso era muito claro com os judeus. Exato. Por que eles queriam trazer para os gentios essa questão? Olha, se vocês não se circuncidam, vocês não fazem parte. Como vocês não têm o sangue de Abraão, vocês não fazem parte. Então, mesmo circuncidados, vocês não vão ser tanto quanto a gente. Né? Exato. E o pensamento dos judeus messiânicos hoje é esse também. Qual é o pensamento deles? Jesus morreu, ok, vamos aceitar, né? Não tem como provar o contrário que tinha outro Messias, então ok. Mas quando ele voltar, ele vai estabelecer o reino judaico. Então, ou seja, é uma maneira de tentar estar numa melhor colocação, numa melhor posição. E as pessoas se focam em procurar na genealogia se eu faço parte, se eu tenho sangue. Sendo que hoje a marca do verdadeiro judeu é o Espírito Santo no coração. Amém. Essa é a marca. Amém. E Paulo é muito claro quando ele fala isso, não é aquele que é circuncidado na carne, mas aquele que é no coração. Então, para que vale o sangue?
Exato. Para que vale a circuncisão? Nada. Agora todos somos um através do Espírito, que é um só. Não tem vários espíritos. E circunda o nosso coração, né? Amém. O último comentário que eu quero fazer da lição de quinta, para a gente partir para as considerações finais, na verdade é a pergunta que o autor traz, que para mim foi uma frase problemática, que quando eu falo isso não estou querendo criticar, nada do tipo, só estou fazendo uma observação, que ele faz a seguinte colocação: como garantir que compreendemos que nossa única base para a salvação é o que Jesus fez por nós, fora de nós e em nosso lugar, independentemente do que ele realiza em nós? Para mim, essa frase foi um pouco infeliz, essa pergunta, uma frase problemática, porque a base para a salvação também é o que Cristo faz em nós, no aspecto que nós também temos que cooperar. E já batemos aqui o martelo várias vezes sobre isso. O uso da liberdade de escolha, o uso da vontade, né, do decidir, não é meritório, não é obra isso. Isso é algo que você tem que desempenhar, mas o desempenhar não é obra, não é meritório. É algo que você tem que escolher. Deus criou as criaturas livres e Ele não fará uma obra em nós independentemente da nossa vontade. A vontade não é meritória. Ora, a salvação oferecida por Cristo, você não tem que aceitar? Se olhar para a aceitação como uma obra, está errado. A fé não é meritória, não existe mérito na fé. A fé é apenas um instrumento para você aceitar, receber o presente gratuito de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, a única base para a salvação é o que Cristo fez por nós, independentemente de nós, fora de nós, mas também o que Ele quer fazer em nós, que é o que a gente chama de justiça imputada e comunicada. Por quê? Se a base da salvação fosse apenas justiça imputada, o que Cristo fez por nós, então a gente olha para a justiça comunicada como sendo opcional, ou a santificação, né? Não é importante assim. Importante é o perdão. Não, o poder transformador, o caráter ser transformado também é tão importante quanto o perdão. São obras concomitantes, justificação e santificação. A santificação também é pela fé. A santificação não é pelas obras, por mais que ela evidencie obras. A justificação não evidencia obras. A fé sem obras, ela é o quê? Morta. Ela é morta. Então, uma fé genuína na justificação, ela é também evidenciada por obras. Uma fé que santifica a alma, né, da obra que Cristo faz em nós, ela também é evidenciada por obras. E aí está a nossa única base, né, da salvação, que é Cristo, é o mérito dele, a justiça é dele. Então, eu sei que é uma análise assim um pouco mais detalhada teologicamente, mas a gente tem que cuidar, porque a crença molda a prática. Sim, com certeza. Você está dizendo que a única base para a salvação seria o que Jesus fez por nós, em nós, independente do que ele realiza em nós. Só que Paulo é claro ao dizer assim: aquele que está em Cristo morreu com Cristo. Ele não acabou por ali. Ele ressuscitou com Cristo. É nova criatura. É nova criatura. Então, não adianta você estar em Cristo quando ele morre por você e depois sair dele. Você perdeu totalmente a linha do que vai acontecer a partir dali. A não ser que a única maneira que eu vejo que seria possível tentar entender isso aqui seria que Deus nos salva, Jesus nos salva em 3 etapas, né? Que é o que nós já comentamos. Primeiro, ele nos salvou da punição do pecado. Isso, nem Jesus em nós nos salvaria da punição do pecado. Quer dizer, Jesus em nós nos salva da punição do pecado, mas nem é uma questão das nossas escolhas diárias. É uma escolha. Escolhemos uma vez. É a condição do pecado, né? Da nossa condição. Escolhemos estar nele para que todos os nossos pecados passados sejam perdoados. Nesse aspecto é a base. Mas um edifício não é feito só de base. Ele é feito do restante. Exatamente. E aí nós temos que ele está nos salvando hoje do poder do pecado e que um dia ele vai completar a obra nos salvando de totalmente qualquer presença de pecado. Sim, em lições anteriores o autor comentou tão bem toda essa questão da justiça imputada e comunicada, que essa frase aqui foi um tanto quanto infeliz, desconstruindo, né, as coisas anteriores, mas talvez não foi muito bem pesada. Tem que olhar no inglês, talvez, como está escrito aqui também, né? Mas enfim, o resumo da lição é esse. Apresentamos de uma maneira sucinta, porque o tempo avançou, é uma lição um pouco mais complexa, mas eu acredito que a ênfase que temos que dar é permanecer em Cristo, estar enraizado em Cristo. A ênfase é fundamentados em Cristo, possuindo o verdadeiro conhecimento, a sabedoria, rejeitando essas tradições de homens e olhando para Cristo e estando nele, amando de todo o coração, e isso será evidenciado numa nova vida,
um amor genuíno pelas pessoas, pelas almas que estão ao seu redor. Amém. Vamos para as considerações finais, Moses? Amém. Eu só enfatizaria realmente o que o pastor disse. Mantenhamos-nos em Cristo. Não permitamos que Satanás nos engane, nem para a depressão do pecado e nem para o fanatismo. Porque são duas maneiras pelas quais ele quer nos manter longe de Cristo, né? Que nós nos mantenhamos com ele, mantendo nossa vida de oração, louvor, gratidão e estudo da sua palavra. Assim nós estaremos blindados contra o inimigo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus, pedindo a sua bênção sobre nós neste momento. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado pela recapitulação da lição, em que pudemos entender a respeito do teu amor por cada um de nós, porque Cristo é o cumprimento de todas as tuas promessas, e rogamos que o Senhor nos dê poder para andarmos em Cristo, que é o caminho, para estarmos enraizados nele diariamente, para estarmos fundamentados em Cristo e assim sermos edificados como um templo espiritual em que vamos oferecer sacrifícios vivos, que é a nossa vida, o nosso culto racional. Abençoa todos aqueles que estão nos apoiando, nos seguindo aqui no Lições para a Eternidade, nos dê discernimento da verdade para este tempo, nos desvie das vãs filosofias, da tradição dos homens e nos mantenha sempre serenos na verdade pura e verdadeira da Tua Palavra. Amém. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a presença de todos. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a próxima semana, na recapitulação da lição de número 11. Deus abençoe a vida de cada um de nós. IAG, juntos avançaremos.